Bom dia! A graça e paz para todos que estão ligadinhos conosco. Acorda, meu povo, hora de despertar. Prepara teu coração, prepara porque o programa de hoje está emocionante. Se prepara para receber a palavra profética sobre tua família, sobre a tua casa. Hoje estamos entrevistando o missionário Lírio Reis, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Este homem que tem um testemunho muito forte. Quando ainda era pequenino, foi rejeitado, abandonado pela sua mãe, pela sua família. Mas o nosso Jesus é um Deus que colhe, que abraça, que segura. Ele fala em Isaías capítulo 49, versículo 15, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Veja agora um pouquinho desse testemunho, onde o pastor Rubens Medeiros entrevista o missionário Lírio Reis. Bom dia! Bom dia a você que mais uma manhã de sábado está conosco, nos assistindo. Nós estamos nesta manhã com o missionário Lírio Reis, ali de Florianópolis, que tem um grande testemunho da parte do Senhor para nos falar nesta manhã. A paz do Senhor, missionário. Paz do Senhor. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Queria já ser direto, porque nós não temos muito tempo nesse programa, apenas 30 minutos. E creio que o testemunho do Senhor é um testemunho de suma importância para nossos jovens, para o nosso povo, nosso estado do Rio Grande do Norte. E eu queria saber quantos anos o senhor tem hoje? 43 anos, pastor. 43 anos. E com quantos anos o senhor entrou no mundo das drogas? 13 para 14 anos, fiquei até um mês para 37. Um mês? Para completar 37 anos. 37 anos o senhor participou desse mundo sendo usuário de drogas. Mas no testemunho do Senhor eu vi que o Senhor também foi policial de fronteira e que Deus, na verdade, o missionário Lírio Reis, ele testemunhou lá na igreja, né? E os irmãos, muitos irmãos sentiram a presença de Deus, muitos irmãos choraram porque realmente é muito impactante. E como foi que tudo começou na sua vida? Queria que o senhor tentasse resumir o seu testemunho desde criança, o senhor, como o senhor nasceu, as circunstâncias que o senhor nasceu, a família. E eu queria que o senhor tentasse resumir agora para o povo que está nos assistindo poder entender um pouco do seu testemunho e glorificar com certeza o nome de Jesus. Amém. Bom, pastor, a situação foi que com 7 anos eu descobri que eu era adotado. Na verdade, eu fui comprado a situação. E a idade foi se passando, e eu com 13 para 14 anos, eu comecei a buscar, a preencher um vazio que eu sentia dentro de mim através de drogas e bebidas. E o tempo se passou, depois eu fiz concurso público, passei a trabalhar na Polícia Militar do Paraná, e ali por diante eu comecei a fazer uso mais de drogas químicas. Situações que aconteciam em apreensões, eu segurava para mim e fui cada vez me afundando mais no uso de drogas. Entendi. Só um minuto, sim, missionário. Vale salientar, enfatizar a questão também que quando o senhor era criança, eu percebi no seu testemunho, algo muito forte que eu achei, foi que quando o senhor nasceu de uma mãe, no caso, que era prostituta, sim, que passou para sua avó, isto, e sua avó lhe deu para 3 famílias, que lhe devolveram e por último ela trocou o senhor por madeira. Isto. Eu fui dado à adoção por 3 vezes e por ser doente, as pessoas devolviam para minha avó. Até na 4ª vez, quando eu fui à adoção, ela não me entregou a adoção, ela me vendeu, ela me trocou por uma carga de madeira para construir uma casa. E isso eu carreguei por muito tempo, a necessidade de conhecer, né, saber sobre a minha família, foi onde que eu fui juntando as partes da minha vida. Foi até que, depois de muito tempo, envolvido com drogas, fui parar em situações... Quer dizer que o senhor, como policial de fronteira, policial em outras circunstâncias, o senhor aprendia droga. Isto. E ficava com a droga para o senhor usar. Eu usava, eu segurava uma parte, eu usava drogas. O que eu não conseguia, eu fabricava. Eu cheguei ao ponto de começar a fabricar drogas. Fabricar. Pastor, para o senhor ter ideia, durante a trajetória que eu fiquei nas drogas, para preencher o vazio que eu sentia dentro de mim, eu passei por 3 hospícios. Eu fui para dentro de cadeia, o senhor deve fazer ideia de como que é um policial numa cadeia. Vivi na rua como mendigo.
Passei por mais de 40 dias em um lugar abandonado na cidade de Foz, como um chiqueiro antigo, um canil antigo, mendiguei, e até que chegou ao ponto em que eu conheci o Senhor Jesus. Imagina, irmãos, um policial ao qual prendeu várias pessoas que cometiam delitos, chegar ao ponto de ser preso, né? E de repentemente está ali no meio de pessoas ao qual ele prendeu. Então imagina a situação que este homem passou, não é verdade? Mas segura aí que você vai ver como é que Deus arranca uma pessoa escolhida das mãos do inimigo. E aí o Senhor me contou que quando o Senhor chegou lá, Deus de uma forma maravilhosa, não é verdade? Isso. Lhe arrancou daquele presídio. Pastor, eu conto assim, eu revivo o momento quando eu estava entrando num pavilhão, os agentes, eles precisavam de 2 para puxar as portas, assim, sabe? Eu me emociono por lembrar da situação que na saída, horas depois da saída, aquelas portas, eles puxavam assim. Eu falo para o Senhor hoje que era anjos que estavam abrindo. Amém. Porque, que nem o Senhor falou, quando o Senhor ele separa, quando o Senhor ele prepara alguém, as mãos dele estão sempre sobre a nossa vida. Amém. Hoje eu vejo diferente, pastor. Hoje eu me vejo como alguém, porque eu não imaginava o dia de amanhã. Eu vivia com aquele vazio, com aquela necessidade de preencher, buscando na droga. E depois que eu conheci a Jesus, a minha vida tomou outro rumo. Hoje eu penso no amanhã, hoje eu faço planos. Hoje, de uma história que eu me envergonhava, hoje eu sinto orgulho de contar, porque hoje eu sou liberto para a honra e glória do nosso Senhor. A glória de Deus. A glória de Deus. A Bíblia diz que nosso testemunho é para a vergonha de Satanás e para a glória de Deus. Para Satanás ver que não é do jeito que ele pensa que as coisas vão acontecer, mas do jeito que Deus quer. E uma das coisas que o senhor falou que me chamou muita atenção, que tinha um horário numa serraria que tocava uma buzina e a mulher jogava... Ah, sim, pastor. Isso eu lembro 4, 5 anos que eu comecei a observar que quando tocava o apito da firma, que se chama lá no Paraná, no horário do café, tinha uma senhora que ela descascava uma fruta e jogava umas cascas pela janela. E eu comecei a cuidar o horário e a hora que ela jogava. E eu comecei lá e comia as casquinhas. Então era com 4 para 5 anos, eu lembro bem, eu lembro bem a situação. Então eu fui criado por uma família, família assim, eles não tinham condições, muitas condições, eles me deram o que eles podiam até um tempo, mas mesmo assim não preencheu o que eu buscava, o que eu necessitava. No caso, o senhor falou também no seu testemunho que a sua mãe faleceu, e aí o senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Eu me criei até 11 de fevereiro de 2008, sabendo que a minha mãe havia se matado dentro de um táxi. E o Senhor, ele criou uma situação que eu fosse até a cidade onde eu nasci, para pegar meu registro de nascimento, aonde que juntou todos os quebra-cabeças da minha vida. Eu atravessei uma rua, fui falar com um taxista, porque o cartório da cidade estava fechado, e esse taxista relatou a minha história. O pai que eu tanto buscava já não se encontrava mais em vida. A mãe que eu pensava que havia se matado era o meu pai que havia matado ela, porque ele sabia que ela havia vendido ou sumido ou dado fim ao filho, que sou eu. E eu perguntei do meu pai, aquele momento especial para mim, cadê meu pai? Aonde que o taxista relatou que fazia na época, em 2008, 5 anos mais ou menos, que haviam matado ele, a tiros e a pedradas em uma emboscada. Acabou meu sonho de conhecer meu pai. Aquele momento acabou para mim, pastor, mas... para a honra e glória do Senhor, eu conheci o nosso Pai Celestial. Amém. Este Pai que sempre está conosco. Missionário, eu vejo aqui que o senhor tinha tudo falando de uma maneira, humanamente falando, o senhor tinha tudo para estar hoje na sarjeta, nas drogas, Sim. Decepcionado com o ser humano, decepcionado com a vida, decepcionado com tantas coisas, mas... porque não é brincadeira, uma criança que já nasceu dentro de um lar, rejeitado, Isso. dado a mais 3 famílias, e as 3 famílias devolver, porque o senhor tem um problema de saúde, e depois disso tudo, depois ser vendido, ser trocado por madeira, e aí está ali junto a uma família que não tem muita condição, e pelo que eu vejo, o senhor chegou até a mendigar, né, comida, Isso. e... Enfim, depois entrou nas drogas, e tem uma parte do testemunho do senhor também, que o senhor também entrou na macumba, foi isso? Sim, pastor, eu fazia macumba, eu fazia oferenda para o inimigo, eu bebia sangue de animais,
Mas isso não levou a nada. É Isso, verdade. ilusão. A maior ilusão da pessoa é pensar que ele pode fazer algo para alguém. E como é que o senhor conseguiu se libertar de tudo isso? Como é que o senhor conseguiu sair desta vida que o senhor levava? Pastor, antes de eu falar para o senhor como que eu saí, eu quero dizer ao senhor que, também a quem está assistindo, de que eu fui condenado pelo homem a viver dentro do manicômio, à base de medicação e trancado. E como que eu saí? Dia 7 de abril de 2007, eu entrei numa igreja evangélica e conheci o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Quer dizer que o senhor também chegou a ser internado em um hospital de loucos? Sim, manicômio. sim, fiquei em manicômio. Certo. Então a gente pode ver, você que está nos assistindo, veja que testemunho maravilhoso, né? Que o missionário Lírio Reis está aqui nos contando, nos passando. Então o senhor entrou numa igreja evangélica. Isto. E ali o senhor teve um encontro. Um encontro real com Deus. A partir daquele dia, tudo que eu usava, eu tomava 8 tipos de antidepressivo. Eu bebia, tomava antidepressivo, usava droga. Pastor, fumei mais de uma Bíblia com maconha. Teve a última Bíblia, o meu filho trouxe para mim, eu parei no Salmo 91. Eu usava a Bíblia, a palavra do Senhor, para usar droga. Entendo. Então, você vê que quando um ser humano, independente da situação que ele se encontra, quando ele se entrega como o senhor entrou dentro daquela igreja evangélica e o senhor decidiu colocar sua vida na mão de Jesus, então a gente vê que a maldição que estava sobre aquela família parou no senhor. Amém. E a partir do senhor, para frente agora, como seu filho, é só bênção. Só benção. É só bênção. Só benção. É só bênção, né? Então, você que quer levar o missionário Lírio Reis na sua igreja, você que quer levar o missionário da palestra também para empresa, Isso. colégios, não é isso? Sobre males dos tóxicos. Sobre males dos tóxicos, né? Ele vai falar não só na prática, mas ele vai falar o que ele viveu. Então ele vai lá dar uma palestra, vai falar na igreja, escola, empresa, né? Eu vou deixar aqui, eu estou aqui com cartão, eu vou deixar aqui um número que vai sair aí também na tela da sua televisão, para contato, você que quer fazer o contato, quer levar, porque aqui foi bastante resumido, a gente tentou resumir porque a gente não tem tempo. Mas você que quer levar missionário Lírio Reis lá na sua igreja, ou na sua empresa, no colégio, seja onde for, né, missionário, ele vai lá, eu vou deixar o número é 9928 1133 e o residencial que é 3201 923184. Esse número é daqui mesmo de Natal, missionário Lírio Reis é de Florianópolis, mas está com esses 2 números aqui para que você possa entrar em contato e assim ele vai estar atendendo essa agenda, indo lá na sua igreja, levar esse testemunho forte, aleluia, do que Deus fez na vida dele. Amém? Amém. Então a paz do Senhor, paz missionário, do Senhor, e que Deus continue te usando por esse Brasil e por esse mundo, levando Amém. a verdadeira palavra de salvação que é Cristo. Amém. Glória a Deus. Escutai, povos de longe, o Senhor te chamou desde o ventre, desde as entranhas de sua mãe, e fez menção do teu nome. E fez a tua boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão te cobriu, e te pôs como uma flecha limpa e te escondeu na sua aljava. E te disse, tu és meu, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Amém? Fique agora com o pastor Rubens Medeiros com a palavra de Deus. Fique com a paz de Jesus sobre sua casa, sobre sua família. Até o próximo programa. Neste mesmo horário, neste mesmo canal, tem um dia cheio de realizações. E lembre-se, sejam sempre cheios da graça de Deus. Sejam sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Que testemunho maravilhoso do missionário Lírio Reis, que estava conosco aqui. Que coisa linda. Mas eu quero ler aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 17 em diante. Aleluia, da palavra de Deus para nós meditarmos nesta manhã.
1 Reis, capítulo 18, versículo 17 em diante, que diz assim: Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Louvado seja Deus. A Bíblia chama Elias de Elias o Tisbita. Elias, todos nós conhecemos como um dos maiores profetas de Israel. Quando a Bíblia diz Elias o Tisbita, é porque ele não era conhecido naquela época. Mas apesar dele não ser conhecido, apesar dele não apresentar um programa de televisão como eu estou apresentando aqui, não sair na mídia, não sair nas revistas gospel do nosso país, Elias era um profeta. E Elias estava vendo a situação do povo. Elias estava vendo em que o povo estava envolvido. Elias estava vendo que o povo estava desviado e outros estavam se desviando. Então Elias, cansado de tudo aquilo que ele estava vendo, Elias levanta a sua voz profética, e a Bíblia diz que Elias profetiza e diz que, segundo a minha palavra, não iria chover, não iria cair água nem orvalho em Israel. Pois bem, a partir dali começa-se uma grande perseguição sobre a vida de Elias. A Bíblia diz que Elias foge. O Senhor manda Elias, sai daí. O próprio Deus manda Elias sair daquele lugar, porque Deus sabia a perseguição que viria sobre a vida de Elias. E a Bíblia diz que Elias foi para o riacho, onde Deus ordenou, e lá ele se alimentou daquela água daquele riacho. E os corvos levavam carne e pão para alimentar o profeta. Mas a Bíblia Sagrada diz que durante aquele tempo, aqueles 3 anos e meio ali, ao qual não choveu, a Bíblia diz que Acabe mandou procurar Elias por todos os lugares circunvizinhos perto ali de Israel, Samaria, aquelas regiões todas ali, aqueles soldados procurando o profeta Elias, e é claro que era para matar, mas não conseguiram achar, porque Elias estava escondido debaixo das asas do Todo-Poderoso. Querido, o que me chama a atenção é que Elias, vendo o que estava acontecendo em sua nação, ele levanta uma voz profeta indignado, e você me pergunta: e por que Elias profetizou que não era para chover? Que sentido tem isso? Você vai entender agora. O povo estava dizendo que quando caía chuva ali naquela região, era porque Baal que estava mandando. O povo estava dizendo que quando aquelas frutas, aquelas verduras grandes, maravilhosas, que eles cultivavam, eles atribuíam tudo aquilo a Baal, dizendo que Baal era o Deus da fertilidade, dizendo que Baal era o Deus da prosperidade. Então eles diziam que a chuva caía porque Baal era quem mandava. Então Elias, indignado, sabendo, é claro, que quem manda e quem mandava e quem manda na chuva, no sol, na lua, nas estrelas, na terra, na sua vida, na minha vida, é Deus. Elias, indignado, disse assim: então quer dizer que é Baal que manda chuva. Sim, é Baal que manda chuva, pois eu vou provar a você que não é São Pedro que manda chuva, quem manda a chuva é Jesus. E aí, Elias profetiza e manda cerrar os céus. Não vai chover mais não, para vocês aprender a dar glória a quem merece glória. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, que São Pedro não tem a chave do céu e nem manda chuva. Quem manda chuva é Jesus. Quem dá fertilidade é Jesus. O dono da prata e do ouro é Jesus, não é o Buda. E a Bíblia Sagrada diz que ali o céu cerrou-se, não houve chuva. Sabe o que foi que houve?
perseguição contra o profeta. Mas eu vou te dizer uma coisa nesta manhã de sábado: não tenha medo de perseguição não, porque enquanto tiver corvo e viúva para alimentar profeta de Deus, o profeta não passa fome. Porque a Bíblia diz que quando Elias saiu, ele foi alimentado do riacho. O corvo trazia pão, trazia carne e integrava ele. E quando o riacho secou, ele foi até a casa da viúva. E quando chegou lá, foi chegando na porta da entrada da cidade, lá estava a viúva pegando os pedacinhos de madeira para fazer um fogo. E aí, Elias olha para ela e diz: olha, me traz um pouco d'água. E quando ela vai pegar a água, Elias aproveita e me traz um pouquinho de farinha, um pão, alguma coisa para mim comer. E a Bíblia diz que ela disse: vive o Senhor teu Deus, que eu estou apanhando só esses pedacinhos de madeira aqui, para acender o fogo, comer esse pouquinho de farinha, esse azeitezinho que tem, vai comer eu e meu filho, depois vamos morrer. E aí Elias disse: olha, primeiro tu vai trazer para mim, e depois vai alimentar você e seu filho, porque Elias sabia que através da vida dele ia haver uma multiplicação na vida daquela viúva. E assim ela não murmurou, ela acreditou. Trouxe para o profeta orou. E Elias, mais uma vez a gente vê Elias profetizando. E Elias diz: olha, o azeite da botija não vai acabar, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija. Então não se preocupa, você que está na sua casa preocupado com comida, porque não vai se acabar, porque o teu celeiro Deus está abençoando neste momento, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Elias estava naquela jornada, ele tinha profetizado, ele estava sendo perseguido. Chegou a hora dele fugir, mas chegou a hora dele voltar. Deus fala com Elias e Elias volta para Israel. E quando Elias volta para Israel, ele dá de cara com Obadias, e quando ele fala com Obadias, olha, vai lá, diz a Acabe que eu estou aqui, quero ter uma conversa com ele. E Obadias disse: meu senhor, você não sabe que quando o senhor saiu, que o senhor fugiu de Israel, eu escondi 100 profetas do Senhor, porque Jezabel estava matando tudo que era de profeta. E Elias disse: olha, vive o Senhor que hoje eu falo com Acabe. E ele foi chamar Acabe, e quando Acabe veio, foi quando Acabe disse: és tu, ó perturbador de Israel? E Elias diz: olha, perturbador não sou eu não, perturbador é você que está desviado, você e seu pai, que estão todos dois desviados e estão desviando o povo de Israel. Meu querido, eu estou falando aqui sobre apostasia. Nos nossos tempos está demais, a apostasia está grande. O povo de Deus está se desviando por maus caminhos. Muita coisa, muito falso profeta envolvido. Muita coisa errada. E muitos estão se deixando levar. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Não lê Bíblia. Se você não lê Bíblia, meu filho, você vai ser enganado facilmente por um falso profeta. Se você não tem intimidade com Deus, vai ser fácil de um falso profeta te enganar. A nação de Israel estava corrompida. Os profetas de Baal estavam enganados. O povo de Deus estava desviado. E não é diferente em nossa geração agora, na nossa época. Muitos estão desviados, servindo a Baal. Servindo a Baal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nesta manhã, eu não tenho tempo, o tempo aqui é rápido. Essa mensagem eu precisava pelo menos de 40 minutos, mas não tenho tempo. Elias se indignou-se com aquela situação. E quando Acabe chega, ele disse: olha, aqui é o seguinte, o Deus que responder com fogo é Deus. Então manda trazer os profetas de Baal, vamos para o Monte Carmelo, lá nós vamos fazer uma cruzada e aí nós vamos ver quem é Deus. E todos nós conhecemos a história. 450 profetas de Baal de um lado, Elias do outro, pegaram lá o boi, toraram, colocaram lá para acender o holocausto ao Senhor, e ele disse: olha, faz aí vocês primeiro, que vocês são muitos, e depois eu vou fazer, e o Deus que responder com fogo é Deus. A Bíblia diz que eles ficaram cortando o corpo, gritando lá para o Baal, e como a gente sabe que Baal era um Deus surdo, cego e mudo,
que não falava, era apenas uma estatuazinha que tinha boca, mas não falava, tinha olhos, mas não falava, tinha ouvido, mas não escutava, tinha pé, mas não andava. Baal era esse Deus cego e mudo que muita gente fala com ele e beija ele ainda hoje. E aí eles pegaram e gritaram, e quando eles gritaram, nada de fogo. Aí quando Elias gritou, a Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu todo aquele holocausto. E aí foi o que aconteceu? Pegaram os profetas de Baal, desceu a ribanceira e foram mortos. O problema é que muita gente diz, pastor Rubens, onde está o Deus de Elias? Mas nesta manhã, sabe o que eu pergunto para você? Onde estão os Elias de Deus? Porque Deus está no mesmo canto, assentado no seu trono de glória, porque Ele é inacessível. Agora a pergunta é, onde estão os Elias de Deus? Não dá para falar mais. Quem sabe no próximo programa eu continuo falando sobre isso aqui. Não dá para falar mais. Então levanta a sua mão que eu quero orar por você que está aí agora. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa tocar nesta pessoa que está do outro lado desta telinha agora, Senhor, com poder, com unção, com glória. Se ela estiver com alguma enfermidade, que ela seja curada agora, com algum problema agora seja solucionado, seja resolvido. Meu Deus, assim como Elias clamou ao Deus vivo, eu estou clamando aqui ao Deus vivo que responde com fogo. Então, meu Deus, responde com fogo santo agora, tocando esta pessoa que está me assistindo, que está com esta enfermidade agora, do outro lado desta telinha. Toca ela agora que está no sofá, Senhor. Toca ela agora que está na cama. Toca ela agora, meu Senhor, nesta hora, arrancando toda a enfermidade. O mesmo Deus que Elias clamou, eu estou clamando agora. Então eu te peço, meu Senhor, responde com fogo, trazendo a cura e a solução do problema dessas pessoas que me assistem neste momento, em nome de Jesus. Sabendo sempre que o sonho é seu, a realização é de Deus. Até o próximo programa, se assim Jesus não tiver voltado.